Qual o seu nível de treinamento? Provavelmente isso é uma preocupação constante para essas pessoas, principalmente quem começou na musculação ou quem começou a procurar conteúdo de qualidade e entendeu que não treina tão bem quanto achava. Eu posso te dizer que pouco importa o seu nível de treinamento, porque a lógica para a hipertrofia, as estratégias, os exercícios são basicamente o mesmo para qualquer um dos 3 níveis, que eu dividiria os 3 níveis da musculação. Seria iniciante, intermediário e avançado. Para mim não tem muito mais. Pode pensar nos avançados, tipo de 15 anos treinando, aí talvez daria para criar um outro nível, mas para mim pouco importa, não ia fazer tanta diferença mesmo. Então, o grande ponto que você tem que tomar cuidado é achar que tem algum segredo em cada nível desse, tem uma fórmula mágica para cada uma das pessoas, e não tem. Os princípios são a maioria a mesma coisa. O que eu acho válido você se preocupar é você entender qual do nível você está, para você saber quais são seus próximos passos e, acima de tudo, entender como que você vai dar esses próximos passos. É natural que você vá progredindo, você vá subindo de rank, upando de elo, conforme você vai treinando. Só que se você sabe o seu nível atual de treino e sabe o que fazer para avançar para a próxima casa, fica mais rápido. Você tende a encurtar um pouco o processo e se você já está estagnado em algum nível, tende a desestagnar, tende a voltar a andar para frente. Então esse vídeo vai ser um vídeo bem legal, um vídeo bem bacana. É uma dúvida extremamente comum para vocês e eu vou te garantir aqui. É bem mais simples do que você imagina. Vou te passar algumas dicas práticas de como progredir em cada nível de treinamento e vou te falar como identificar onde você está atualmente. E aí galera do canal, começando mais um vídeo aqui, quem tá falando é o Wesley e neste vídeo de hoje vamos falar sobre níveis de treino. Uma questão muito bacana, como eu já falei no começo, não importa muito, os princípios são os mesmos, só temos que tomar um pouco de cuidado em cada um para saber como durar o mínimo possível aquele nível, como poder progredir para o próximo o mais rápido possível. Então vamos começar pelo básico, né? Vamos começar pelo início. Iniciante. O que é a pessoa iniciante na academia? Muita gente leva em consideração tempo de treino. Ah, a pessoa treina 1 ano, 2 anos, é iniciante. Não é esse quesito que é válido ser levado em consideração. Muita gente leva o shape, tem pouca massa muscular, é iniciante. Tem uma quantidade ok, intermediário, é grande, avançado, acabou. Também não é tão válido, é um pouco melhor que tempo de treino, tá? E eu já explico o porquê. Mas não é o melhor, de longe não é o melhor. E o grande responsável, vamos botar assim, o critério-chave que pouca gente leva em consideração é o nível de treinamento mesmo. Como assim? Quão bom é o treino dessa pessoa? Então, quão bom é a coordenação motora dela? Ela é uma pessoa que treme muito exercício, é uma pessoa que tem muita dificuldade de se estabilizar em alguns exercícios que são um pouco mais exigentes dessas musculaturas. A pessoa, ela tem muito desvio de força. Então vou dar um exemplo. Você está fazendo um leg, você tem muita desproporção em força das duas pernas. Então se você faz um leg unilateral, com uma perna você faz 4 movimentos, a outra você faz 10, 12. Geralmente esses quesitos, falta de coordenação motora, falta de instabilidade, mais força num lado do que no outro, principalmente distância na falha, percepção de esforço muito alta. Então aquela pessoa que você já deve ter treinado com alguém assim, que não está acostumada a treinar, qualquer pezinho de bosta, tu vê que a pessoa tá fazendo com facilidade, ela tá sentindo uma dor absurda, ela tá sentindo como se ela estivesse morrendo e tu vê que nitidamente tá tranquila ela fazer aquele peso. O que é isso? A percepção de esforço da pessoa tá muito fraca, o limiar de esforço dela tá muito baixo, então pouca coisa para ela é muita coisa. Isso é completamente treinável e na musculação nós vamos aumentando. Quanto mais treinado eu me torno, maior o meu limiar de esforço,
maior o meu nível de esforço que eu consigo atingir, portanto eu aguento mais, eu resisto mais. Imagina um atleta olímpico de judô. O limiar de esforço dele, o nível de esforço, a percepção de esforço dele já está tão treinada que ele fica 5, 6 horas apanhando, 6 horas batendo no tatame, que é? Eu esqueci o nome do judô. Lá no ringue deles lá, e ele tá tranquilo. No outro dia ele consegue se recuperar, no outro dia ele tá bem, ele não acorda quebradaço. Ele consegue fazer isso. E não digo só em questão de recuperação, mas eu digo em questão de percepção mesmo. Ele não termina a aula morta, ele consegue terminar o dia bem. O que é isso? É uma percepção de esforço muito treinada, é um cara muito treinado naquele esporte, é um nível de treino muito alto dele, então ele consegue resistir mais, o cérebro dele está mais treinado a resistir mais dor, a mais intensidade, a mais desgaste. Na musculação, você tem esse fenômeno também. Então, quando você está começando a treinar, quando você é iniciante, você começou nos seus primeiros meses, a sua percepção de esforço está lá no chão. Então, todos esses quesitos que eu falei definem um iniciante. Outro quesito que até acho válido, eu não gosto tanto, mas acho válido, que é contração muscular, né? Você ter aquela consciência corporal. Por que eu não acho tão válido? Isso tem um fator genético muito envolvido, tá? Tem pessoas que conseguem contrair os músculos com mais facilidade, principalmente em certas partes do corpo. Então, quando tu vê um atleta, tipo um Derek Lansford, com aquelas costas absurdas, tu vê no treino dele que o cara consegue contrair as costas inteiras em absolutamente qualquer exercício. Isso faz diferença sim. É algo que obviamente é treinado, você consegue aumentar essa capacidade, aumentar essa consciência corporal para você contrair cada vez melhor as costas. Porém, tem um fator genético sim. Tem pessoas que têm uma percepção, têm uma facilidade maior em contrair tal músculo do seu corpo. O exemplo mais claro de ver isso é peito. Tem gente que consegue mexer o peito assim, né, sem treinar, sem nada, com muita facilidade. Tem gente que tem que treinar anos e anos para conseguir mexer ele. Então é algo que tem um fator genético envolvido, então por isso eu não gosto tanto de alencar, eu não gosto tanto de deixar no mesmo nível dos outros. É sim válido, dá para você analisar isso também, só que tá um degrauzinho abaixo. Então, acredito que eu falei todos os pilares mais importantes. Qual é o próximo nível? É o intermediário. Como que eu me identifico se eu estou no intermediário? Eu já mais para frente no vídeo vou falar como você ir de iniciante para intermediário. Só quero falar aqui agora para você ver onde você está. Intermediário é aquela pessoa que tem os quesitos que eu falei agora um pouco mais estabelecidos. Então é a pessoa que já tem um nível de treinamento melhor, então ela já tem mais estabilidade, já consegue contrair um pouco mais os músculos, às vezes já perdeu ali, na verdade, às vezes não, sempre já teve aqueles noob gains iniciais, que é aqueles ganhos iniciais que você não faz quase nada e você ganha muito, então aqueles primeiros 5 a 10 quilos de músculo que você já botou, então você já está se considerando um intermediário. Não só pelo shape, tá? Deixando claro que não é só pelo shape. Mas você não treme mais quando vai fazer uma extensora. Você não tem tanto desvio de força, então você vai fazer um unilateral. Você tem 2, 3 repetições de diferença. Não é 6, 7, 8 repetições de diferença. Você não sente instabilidade, então você vai fazer um agachamento livre, você não sente que você está trabalhando mais uma perna do que a outra. Esses quesitos vão formando um intermediário. É basicamente tudo que eu falei no começo, só que agora um pouco mais bem tratado. Então ele consegue ter um limiar de esforço maior, ele consegue chegar mais próximo à falha, ele não morre por qualquer coisa. Isso torna um intermediário. E agora, o que é um avançado? O avançado é todas as características que eu falei, só que bem apuradas. Então é um cara que tem um limiar de esforço muito bem desenvolvido, ele consegue sim chegar muito próximo da falha, ele sabe quando ele tem mais repetições, ele sabe quando ele tem mais para entregar naquele exercício, e ele sabe acima de tudo o como ele está naquele dia. O grande pilar na minha concepção que transforma um intermediário de um avançado na musculação é a percepção que tem, o famoso feeling.
Como assim? Tem dias na musculação, que é até mais comum do que parece, que você não tá bem, meu. Que você não vai progredir carga, que você não se recuperou bem, que aquele exercício não tá pegando. Obviamente isso não pode ser um padrão, mas tem dia que isso acontece. O avançado, o indivíduo que já tá bem treinado, o macaco velho de guerra, ele é aquele cara que ele vai perceber que, hoje eu não acordei bem, tipo, hoje não é um dia para progredir. Ou então, eu puxei mais uma repetição aqui, progredi no meu bloquinho aqui, eu progredi a minha repetição. Antes semana passada eu tinha feito 7 repetições, hoje eu fiz 8, mas foi uma oitava repetição bem da bosta, nem vou contar. Este é o cara que tá no avançado, é um cara que ele já perdeu aquele foco, já perdeu aquela ânsia por progredir carga, já perdeu aquela ânsia por só botar peso, e já perdeu aquelas coisas que mais atrapalham do que ajuda. Ele sabe chegar num bom nível de treinamento e ele sabe que o principal foco é na sua constância. Ele vai progredir, ele vai evoluir fazendo aquilo constantemente. Ele já perdeu um pouco daquela ânimo inicial que todo praticante de musculação tem, aquela afobação no começo, que eu quero botar mais carga, eu quero subir, eu quero acompanhar meu amigo, eu quero crescer, eu vou virar o Ramon. Ele já perdeu um pouco aquilo, ele já entendeu que aquilo não vai fazer diferença e aquilo não vai acontecer. Obviamente, deixando muito claro isso, é também os fatores que eu falei no começo, que eu falei nos outros níveis. Ele tem que ter esses fatores muito bem estabelecidos. A consciência corporal dele tem que ser muito boa, ele tem que saber contrair cada músculo em cada exercício, o músculo que está sendo trabalhado no alvo daquele exercício. Ele tem que ter uma percepção de esforço muito bem treinada, então ele tem que saber chegar próximo da falha, ele tem que ter esse limiar de, eu falhei nessa série, ou então eu falharia daqui mais uma repetição, ou então eu falharia na próxima repetição. Ele tem que ter esse limiar de esforço bem treinado. Esses quesitos são fundamentais, mas na minha opinião, o grande plus, além desse refino dos critérios, seria esse feeling de ter mais calma, ter mais paciência e entender que é o processo. O grande ponto que vai fazer a diferença é a constância nele. Agora, já identifiquei, Wesley, já vi o vídeo até aqui, já entendi qual nível estou. Inclusive, comenta aqui embaixo qual nível você tá, que eu quero saber, e o que você se identificou nesse vídeo. Se eu te defini ou se você botaria mais algum critério nessas minhas definições. Lembrando que isso é minha opinião, não tem uma comprovação científica. Pelo contrário, se você for ver outros profissionais, outras pessoas experientes no meio, vai ser só shape. A maioria das pessoas acha que é só shape. Se tu é grande, tu é avançado. Se tu é frango, tu é iniciante. E acabou. Então eu já tentei ser um pouco mais preciso, um pouco menos amplo. Um pouco menos, deixar um pouco menos na mão do destino, vamos botar assim, o seu nível de treino. Então comenta aqui embaixo que eu acho que vai ser bem interessante trocar essa ideia com vocês. Então já identificou o seu nível? Qual o próximo passo? Saber o que você precisa melhorar para progredir de nível. Então se você é iniciante, cara, minha dica, continua treinando. Naturalmente você vai progredir para o intermediário. Não precisa ficar muito bitolado nisso. Claro, se você estuda, se você tem um discernimento, se você está acompanhando o canal, você vai progredir mais rápido. Então você já vai pegar as execuções perfeitas. A dica principal que eu dou para o iniciante é tenha calma, tenha paciência. Você não vai progredir uma repetição, 2 repetições por semana. Você vai progredir uma repetição em uma semana para outra e tem semana que você nem vai progredir. Às vezes, quando você chega em um nível mais avançado, você vai até cair repetição. Isso é completamente normal, então tenha um pouco de paciência nessa sobrecarga progressiva. Tenha um pouco de paciência no peso que você está carregando. Erro de iniciante básico, botar mais peso do que aguenta, portanto faz uma técnica ridícula, mas está com peso zerado. Isso para mim é um iniciante da musculação. No máximo intermediário. Esse é um erro que muitos intermediários também cometem, mas para mim esse é o erro mais comum do iniciante. Se você está botando muito peso, mais peso do que você aguenta, para mim você não é um avançado no treino. Você não tem um nível de treino de um avançado.
Então toma um pouco de cuidado nesses quesitos, toma um pouco de cuidado dessa atenção de querer carregar mais peso do que você aguenta, toma um pouco de cuidado na técnica que você está fazendo. Então, se você puder fazer na frente do espelho é ótimo, se você pudesse gravar é melhor ainda. Se você tiver um parceiro de treino que entende de treino, ou um instrutor amigo seu na academia que realmente entende de treino, ótimo também, melhor ainda, que possa te corrigir no movimento. Só tome cuidado para não se afobar muito e entender que é um processo. Conforme o tempo vai passando, você vai aumentando seu limiar de esforço, então você vai conseguindo chegar mais perto da falha, você vai aumentando sua consciência corporal, você vai aumentando um pouco seu porte físico, você vai ganhando tudo isso só indo treinar. Iniciante para intermediário é de longe a forma mais fácil de progredir, é o elo mais fácil de subir, é o bronze pro prata. Tu fez umas coisinhas ali, vagabunda, tu arrumou uns pequenos quesitos, tu já sobe de elo. Então não precisa tomar muito cuidado com isso, tá? Não precisa se atentar muito nisso. Do iniciante, você consegue progredir para o intermediário só treinando com o tempo. Agora, você é um intermediário na musculação, que é o elo mais comum, tem que tomar muito cuidado, porque é aqui onde muitos morrem, tá? A maioria das pessoas que treinam musculação estão no intermediário, não estão no avançado. E tu pode olhar cara grande de 10 anos de treino, não tá no avançado, o cara tá no intermediário. Por que o cara tá no intermediário? Primeiro, treina com proximidade da falha ridícula. O cara faz muito drop set, o cara faz muita técnica, entre muitas aspas, avançada. Isso é corriqueiro nos intermediários. Ele gosta de fazer drop set, ele gosta de fazer rest pause, ele gosta de fazer cluster, ele gosta de fazer b7, porque na cabeça dele, porque ele tá mais cansado, porque ele tá sentindo pegar mais, ele tá fazendo um treino mais pesado. Isso é clássico de um intermediário. Outro quesito, aquelas cargas que tu vê que não é um iniciante, então não é uma pessoa que vai entrar na academia hoje e vai conseguir acompanhar ele, mas não é uma grande carga não. Então é um cara que muitas vezes, lembrando que força também é um fator genético, então não leve em consideração só carga, leve primeiro em consideração todos os fatores que eu falei, mas é aquele cara que começou a fazer um supino com seus 20 quilos, é aquele cara que tá fazendo uma remada curvada com 15, 20 quilos em cada lado. E o problema não é nem tanto o peso em si, tá? O problema é o tempo que você tá nele. Então o cara que faz o supino com 20 quilos, 22, 24, 26 quilos, o problema não é o peso em si, o problema é que ele tá há meses, anos no mesmo supino. Isso é extremamente comum em indivíduos intermediários. O cara que travou, ele não consegue progredir, ele não tem capacidade técnica, ele não sabe o tanto de treino que é necessário para evoluir do intermediário para o avançado. Por isso que o intermediário é a categoria mais ampla, é o elo maior que tem, é o rank mais comum. Porque você pega e tem que ter, exige um pouco mais de nivelamento para progredir de rank. O iniciante com intermediário é só ir treinar que naturalmente você já sobe, naturalmente você já muda de nível. Agora, intermediário para avançado você tem que conhecer um pouco mais. Porém, isso não é um problema. Você já está vendo esse vídeo, você já deve estar inscrito no canal. Se você não está inscrito no canal, corre e se inscreve, que assim você com certeza garantiu o avançado. Até o final do ano você já subiu de rank, pode ficar tranquilo. Como subir agora para o avançado? Como progredir de nível? Meu conselho, que é o erro mais comum das pessoas que estão nessa categoria: baixar um pouquinho o ego, entender que você não sabe treinar ainda, você não é um expert na musculação, você tem que limpar um pouco o movimento muitas vezes, você até pega um pezinho ok, mas é um peso meio roubado, é um peso que não é teu. Entender que você tem que chegar um pouco mais perto da falha, então você tá indo um pouco longe disso, entender o que é falha. Tem um vídeo aqui no canal, se não me engano, já tem um vídeo falando exatamente sobre esse tópico. O que é falha, como considerar isso, como identificar ela. No final do vídeo aqui eu vou botar no card o vídeo falando sobre como é falha e assiste lá que isso vai fazer toda a diferença para você sair do intermediário para o avançado.
Ego é o principal inimigo da musculação e os intermediários sofrem muito disso. Se você pega e controla um pouco seu ego, dá uma baixada, limpa as execuções, entende que você tem que estudar um pouco mais, você tem que tomar um pouco mais de cuidado, que às vezes você está roubando muito no exercício, principalmente músculos auxiliares. Então lembra que eu falei na consciência corporal e o principal fator é contrair o músculo, é saber ativar o músculo alvo daquele exercício. Muitos intermediários, principalmente que não tem uma grande genética para tal músculo, eles tendem a roubar muito. Como assim? É o cara que está fazendo supino e o peito dele não é muito bom, não é tão forte. Começou a ficar pesado, ele joga pro ombro. Ele começa a rodar o ombro para frente, ele começa a empurrar com o trapézio, ele começa a dar uma roubada, ou então ele joga muito pro tríceps mais do que necessário. Isso é um erro muito comum dos intermediários. Costas, mesma coisa. O cara começou a ficar pesado, ele joga pro bíceps, ele não contrai mais as costas, ele começa já a puxar a lombar, ele começa a jogar, ativar músculos que não eram para estar ativos naquele exercício para poder continuar as repetições ou para não ter que baixar a carga. Erro extremamente comum de intermediários que você tem que lapidar, e aí você precisa de um pouco mais de conhecimento para você poder progredir de visão, progredir de nível. Mas é possível, tá? Se você tá nisso aqui, você tá sim no marasmo da musculação, você tá no grande público, mas é totalmente possível, não é nada assim num nível extremamente alto, extremamente avançado. Pode ficar tranquilo. Se inscreve aqui no canal, assiste os vídeos aqui que eu tenho certeza que você vai progredir muito mais rápido, você vai sair deste nível. Então, grandes fatores, resumindo tudo. O que é um indivíduo intermediário? Principalmente indivíduos que acham que sabem treinar e realmente não treinam ainda. Já tem um nível ok, mas não é um expert ainda, não é um cara muito avançado. Pessoas que têm um ego muito inflado, então é aquela pessoa que não quer baixar carga, não quer limpar o movimento, não quer ouvir outra pessoa. Geralmente são um indivíduo intermediário. E o ponto principal é aquele indivíduo que não chega perto da falha. Então tu vê que ele soa, tu vê que ele cansa, tu vê que ele fica ofegante, mas falha, não teve nenhuma série. Isso é um quesito claro de um intermediário. Como que eu faço para progredir? Baixa um pouquinho o ego, bota ali o chinelinho da humildade e limpa todas as execuções. Muitas vezes vai cair uns quilinhos, tá tudo bem. Toma um pouco mais de cuidado em realmente chegar perto da falha. Então anota tuas repetições, anota tua carga para saber que, semana que vem eu tenho que fazer no mínimo o tanto de repetições que eu fiz semana passada ou tentar progredir uma. Sempre vai em busca dessa uma repetição a mais e vai contando com as semanas, vai vendo conforme os meses vão passando para você ir ajustando o seu treinamento. Uma coisa que eu não falei diretamente, mas ficou meio assim, meio que jogado no vento, que é a constância, principalmente no quesito de treino. Um intermediário geralmente tende a trocar muito de treino. É aquele cara que troca de treino a cada 4 semanas, troca de treino a cada 2 meses. Cagada extrema também. Para você se tornar avançado, você tem que ter períodos mais longos de treinamento para você progredir mais, para você se adaptar mais. Então treino é no mínimo 12 semanas. O que eu gosto é 16 semanas para mais. Não é necessário você trocar de treino. Você pode ficar 6 meses no mesmo treinamento e você vai continuar progredindo. Não tem problema nenhum. Mas trocar de treino todo mês é incabível. No mínimo 8 semanas. O ideal é 12. Pelo menos 12, tá? O mínimo 8 semanas é mínimo do mínimo mínimo, tá? Eu botaria mínimo 12 semanas para 16. Mas tudo bem. Esses fatores vão fazer um indivíduo intermediário. Como que eu identifico se sou um fator ou sou um nível avançado? Você tem proximidade da falha, bom limiar de esforço, cargas maiores que mais pessoas não pegam, um porte científico já mais avantajado, mais robusto e, já tem um nível de treinamento melhor, já tem uma boa consciência corporal, minhas técnicas já estão limpas. E para finalizar, que eu já deixei para esse momento, de propósito, que é o que? Eu não falei o fator principal que as pessoas pensam, que é o tempo. O tempo realmente é levado em consideração
ou ele é um definidor de qual nível de treinamento que você está. E não, ele é o pior definidor possível. Tem gente treinando há 10 anos que está no intermediário. Tem gente que já começou com um conhecimento melhor, já começou procurando canais de qualidade no YouTube, que em 6 meses já está no avançado. O cara já tem proximidade com a faca, o cara já tem todos os quesitos que um avançado tem. Então, tempo é de longe a pior forma de você identificar o nível de treino de um praticante de musculação. É a mesma coisa que você pegar, abandonar todos os critérios, ignorar todos os critérios que realmente mexem o ponteiro, que realmente fazem diferença e falar, tá, quanto tempo de treino? 2 anos, então dá, então você é intermediário. Sei lá, um exemplo que eu pegaria é você pegar uma pessoa que cozinha, você fala assim, tá, tem 3 pessoas que cozinham, uma de 20, uma de 30, uma de 40. O de 20 é iniciante, o de 30 é intermediário e o 40 é avançado. Por quê? Porque eles têm mais tempo de cozinha. Não avaliar o quanto que eles conhecem, o quanto que eles sabem, não avaliar o nível técnico que eles têm. Só pegar e avaliar o quanto tempo de experiência eles têm. Então, não tome esse erro, esquece por de tempo, vai forte assim no nível que você está. Investe em tudo que eu falei nesse vídeo, que eu tenho certeza que você vai progredir seu nível de treinamento. E o meu conselho final no vídeo é nem se foca muito nisso, tá? Porque tudo que eu falei, qualquer dos 3 níveis você tem que aprimorar. Então dane-se. Só mantenha a constância do treinamento, vai progredindo, vai melhorando todos os quesitos que eu falei e vai embora. É um vídeo assim que é meio estranho que eu tô fazendo. Que eu tô explicando algo que eu acho que não faz tanta diferença. Mas, enfim, espero que tenha gostado. Comenta aqui embaixo se você entendeu e se isso fez diferença para você, você se sentiu com um pouco mais de valor agregado sobre o seu conhecimento sobre treinamento. E clica nesse vídeo aqui que realmente esse vídeo vai fazer diferença. Saber falhar nos exercícios, saber chegar próximo à falha é o que vai transformar seus resultados. Então, espero você lá naquele vídeo e bora lá!